Então, pessoal, retomando essa abordagem do Nelson sobre a matriz fotossintética, nós vamos detalhar, porque depois que nós fizemos essa filmagem com o Nelson, a gente foi conversando com ele, a gente conseguiu aprofundar mais nessa abordagem que o Nelson criou, não é? E o que seria então essa matriz fotossintética? Porque o que nós estamos construindo é um caminho. Seria como se você comprasse, quando você compra um motor a gasolina, que você vai usar num triturador, e aí o motor não funciona. Então tem geralmente no manual do usuário, tem assim, primeiro ligar o motor, né? Ver se a chave está ligada. Não funciona. Ver se tem gasolina. Tem gasolina. Liga o afogador. Você vai por passos. Liguei o afogador. Ainda não funciona. Verifique se a vela tem faísca. Aí tu vai ver se a vela tem faísca. Você vai seguindo um passo a passo para fazer o motor funcionar. E aqui está o nosso motor, o nosso agroecossistema é o nosso motor. Nós queremos fazer ele funcionar por si, como se fosse um motor de energia livre, que não precisa vir um insumo de fora para fazer o motor rodar, a gente não precisa trazer gasolina de fora, vamos dizer assim. E qual seria a nossa gasolina? Os insumos. Então como é que a gente faz o nosso motor sintrópico funcionar? Então o primeiro passo, e isso é crucial na Caatinga, porque chove pouco. Chove comparando, né, com outros ecossistemas. Mas não é que chove pouco, é peculiar daquele ecossistema chover aquela quantidade. Pode ser 300 milímetros, pode ser 400, 500, 600, dependendo da localidade. Então, o passo crucial, se a água já não mais infiltra, a gente tem que fazer essa água infiltrar. Por isso que Ernest criou, e já está sendo vendida, a máquina da empresa SR, que prepara a linha de árvore, que afofa, subsola, descompacta até 70 centímetros de profundidade a linha de árvores, que é fundamental fazer a água infiltrar e as raízes não encontrarem nenhum empecilho para se aprofundarem, e quando chegar à estação seca elas estão muito profundas e tem uma resiliência maior. Então nosso primeiro passo é melhorar as condições físicas do solo. O que o Nelson fez? Ele construiu no começo, no episódio anterior, na primeira área, ele construiu valetas com uma retroescavadeira. Ele viu que isso é inviável. E vocês vão ver no próximo episódio, a segunda área, ele fez isso manualmente. E funcionou. Então economizou muito o recurso financeiro dele, fazendo em curva de nível, porque quando ele começa as capoeiras tem pouco material, não daria para fazer morro abaixo, né? Porque ficaria a terra descoberta, então ele fez curvas de nível, afofou a terra ali, levantou pequenas barreiras para fazer a água infiltrar. Então nós não podemos deixar a água correr na superfície, ela tem que infiltrar. E se você olha, por exemplo, esse trabalho que está sendo desenvolvido em Angola, eles criaram essa máquina, se eu não me engano foi um italiano, então vocês podem ver pela imagem, ela está fazendo pequenas piscinas, pequenos reservatórios, não é contínuo, senão isso poderia criar um canal de erosão, né? Mas pequenas piscinas, e ali vai segurar a água. O solo vai estar mais fofo e ela segura a água, e aí você planta ali. Então, para a gente colonizar uma área tão drástica como essa, que é o deserto, né? A borda do deserto, se eu não me engano, do Kalahari, ali já é a borda, né? O deserto do Namibe, no sul de Angola, tem lugares que chove 150 milímetros. Então nós temos que fazer toda essa água que cair, ela tem que infiltrar, não pode ter escorrimento superficial. E aí nós vamos usar plantas que no caso do semiárido, não só a Angola, não só a Caatinga, mas nós temos isso em Portugal, temos muitas áreas no mundo que estão desertificando. As chuvas diminuíram, a pouca chuva que cai não infiltra, então se a gente tem umidade no ar, qual foi a estratégia do Nelson? Plantar plantas, como as cactáceas, que bebem a água do sereno durante a noite e de dia elas fecham os estômagos e fazem fotossíntese. Então é uma estratégia magnífica. Se você está na borda de um deserto que tem umidade no ar, que você tem condensação, então a gente começa um deserto da borda e vai avançando. E o Ernest disse que acima de 500 hectares, quando a gente constrói sistemas multi-estratificados, eles criam uma baixa pressão no lugar. Eles mudam o regime hidrológico. Pode chover mais nesses lugares conforme vai passando de 500 hectares. A gente muda o regime hidrológico. Então se a gente começa onde tem mais umidade e vai avançando para onde tem menos umidade, pode ser uma estratégia usando plantas como as cactáceas, né, e muitas outras, adaptadas ao lugar, não necessariamente nativas, mas adaptadas, a gente consegue ir transformando o deserto novamente numa área verde.
Então, o primeiro passo, melhorar as condições físicas. O segundo passo, melhorar as condições biológicas. E isso envolve crucialmente, assim, fundamentalmente, a matriz fotossintética que o Nelson usou. Então, o que ele usou como matriz fotossintética? Plantas que guardam água no seu corpo, que socializam essa água, que existe uma comunicação por fungos no solo, né? Na época seca, o sistema continua verde, significa que ele está mais úmido, significa que vai ter mais sereno, porque você cria uma zona de baixa pressão. A fotossíntese é um processo endotérmico que esfria a atmosfera. Então ele usou palma forrageira, piteira, sisal, babosa, veloz. Isso é o coração da matriz fotossintética que o Nelson usou. Ou seja, para guardar água no corpo das plantas, para guardar nas raízes. E aí você tem fotossíntese o ano todo. Vocês viram aí durante o filme a imagem maravilhosa do sistema do Nelson, tudo seco em volta, tudo cinza, e o sistema do Nelson verde, fazendo fotossíntese no pico da seca. E aí tem água nos tecidos que está sendo socializada. E não só essas plantas, nós temos o umbu, por exemplo, que ele usa também. Tem muitos xilopódios, são aquelas raízes tuberosas que guardam água. O cajamiri é assim, a canavalésia é assim, a barriguda lisa, muitas árvores também têm essa estratégia de guardar água na raiz. O próprio gravatá, a gente tem aqui, ele forma um colchão de escamas na raiz, também com uma função de xilopódio, de conservar água naquele tecido, né? Então, ele usou plantas suculentas. Você tem fotossíntese o ano todo. E aí, o segundo braço, né, a segunda perna, vamos dizer assim, para você andar, da matriz fotossintética, criar terra preta. Ernest diz que ele cria, nesses quase 40 anos na Bahia, de 1 a 1,5 cm de terra preta por ano nos sistemas dele. Então, se você imaginar 30 anos, nossa, criou 30 centímetros de terra preta, 40 centímetros de terra preta. E a terra preta é humus estável, vem da lignina. Então o Nelson começa com plantas de rápido crescimento, como maniçoba, mandioca de 7 anos, canjoão, andu de periquito, e ele vai incrementando isso. Então no próximo episódio a lista é enorme de árvores adaptadas, nativas e exóticas, que crescem bem na Caatinga. E aí você pode ver, se você está em Portugal, que tem muitas áreas desertificando, ou na África, você tem as plantas. Ernest diz que muitas vezes a solução do nosso problema está no nosso lugar. Só que a gente não tem essa visão para enxergar esse tesouro em cada lugar. Porque a gente não come aquela planta, então a gente considera que aquilo não tem serventia, que aquilo não é útil. Não, mas aquilo é que vai criar terra preta. Então na Caatinga eu coloquei alguns exemplos, algaroba, anim, isso aqui cresce muito bem. Lá onde eu fui em Poções é considerado praga algaroba. Mas é uma leguminosa, uma planta maravilhosa para produzir terra preta. E aí, além das árvores que vão produzir terra preta, que vão sombrear os nossos cultivos, que vão criar um ambiente estratificado para a gente criar nossas frutas, caju, pinho, umbu, siriguela e muitas outras nativas, exóticas, que crescem bem na Caatinga. Então a gente melhorou as condições biológicas, a gente criou comida para a vida no solo, criou comida para a fauna, para a macrofauna. Nelson disse que começa a ver veados virem lá também, e a caça é muito comum lá, né? E aí a gente chega no terceiro ponto. A gente melhorou as condições físicas, melhorou as condições biológicas, e aí automaticamente a gente vai melhorar as condições químicas, porque instalando a vida, as plantas produzindo exudatos, a vida chega. E ela começa a trabalhar em conjunto, uma cooperação com todas as plantas que nós introduzimos. E a vida começa a liberar os nutrientes que estavam presos na crosta terrestre, né? Que estavam ali quelatizados com óxido de ferro, de manganês, enfim, não estava disponível. E aí a gente tem o quê? Saúde para as plantas, que elas têm acesso a todos os nutrientes. Então a gente tem que imaginar essa matriz fotossintética o quê? Se você está num ambiente como a Caatinga, porque se eu estiver na Amazônia, eu não vou plantar cactácea. Mas aqui no Cerrado eu estou testando. Eu vi que a piteira aqui no Cerrado, a gente tem 5, 6 meses de seca. A piteira é crucial aqui. Eu consegui estabelecer pasto de mombaça, sem adubo, plantando junto com a piteira. Então piteira para mim, eu não testei sisal ainda, estou testando umas cactáceas, porque elas podem ser, além de eu ter a árvore mãe do meu café no Cerrado, eu posso ter a árvore pai, ou seja, uma cactácea, além de ter a mãe, que vai produzir sombra para o meu café, eu tenho uma babosa do lado,
eu tenho uma piteira, um sisal do lado do meu pé de café, que é a irrigação nessa época dura de seca no cerrado, né? E aí a gente chega o aumento da biomassa, porque nós estabelecemos a matriz fotossintética, a parte de conservar água e a parte de produzir terra preta, e a gente tem com isso a instalação e perpetuidade da vida, da microvida. Se a gente conseguir instalar a microvida, ela vai se perpetuar, porque na agricultura convencional tem pessoas usando até fermentados, mas a vida não se estabelece, porque num campo arado de soja, depois que tu colhe a soja, o risóbio morre. Por isso que os agricultores têm que todo ano inocular risóbio na soja, porque aquele campo ficou sem comida, ficou exposto, a vida morre. Nesse sistema não, a gente tem diversidade de vida, a vida se estabelece e ela se perpetua. E aí nós temos a instalação da vida como um todo. Por isso que agora a gente está começando experimentos de ver, nós estamos trabalhando numa área muito degradada no cerrado. Então, se a gente usar determinados adubos, até parcelas, experimentar adubo químico, e a gente consegue produzir muita biomassa, será que com isso nós não vamos conseguir, e a gente vê respostas em outros lugares que parece que é isso que acontece, a vida se estabelece e depois a gente não precisa fazer aportes novamente de adubos orgânicos, e até nós vamos testar se no início um adubo químico, uma vez aplicando, a gente estabelecendo uma forte biomassa e depois não aplicando mais, porque o adubo químico mata a vida, mas se a gente fizer uma vez, comparando com o esterco orgânico e depois não aplicar mais, instalando a vida, será que isso não vai se perpetuar? Nós temos alguns exemplos que essa é a indicação. A vida se perpetua depois que a gente estabelece, que é depois que a gente dá casa e comida para sempre, a vida não vai mais embora. Então isso é uma grande chave para a gente avançar no entendimento, na didática, no estabelecimento de agroecossistemas que, além de produzir comida, fixa carbono e devolve as nossas florestas. Se a gente parasse esse filme agora, a gente ia mostrar uma tecnologia incompleta, porque a gente dizer que a gente vai acelerar os processos com insumos, isso seria uma agricultura orgânica turbinada, assim. E a agricultura sintrópica não é isso. Não é uma agricultura que a gente põe insumo no começo. Então Ernest fala sempre, qual a sua pressa? Agora, dentro dessa pergunta, qual a sua pressa, a gente tem outros fatores que muitas vezes vai impedir uma boa parte dos agricultores avançarem nesse conjunto de técnicas que estão dentro da pergunta qual a sua pressa. Como nesse caso aqui, nós temos dois sistemas. Esse sistema aqui, a gente fez ele 100% por processos, plantamos num pasto degradado há 7 anos atrás. E fomos manejar depois de 6 anos. Então vocês olham, com um único manejo de poda depois de 6 anos, olha o tamanho das copas, olha como ele está verde, como ele está cheio de biomassa. Parece uma mata atlântica aqui dentro do cerrado. E nós começamos num pasto degradado. E ao mesmo tempo, 1 ano depois, nós começamos esse sistema, que foi com insumos. Essas entrelinhas eram de hortaliças. Esse ano agora nós plantamos café, mas eram hortaliças aqui onde é capim e linhas de árvore. E eu tenho a sensação que esse sistema, que nunca foi manejado, tem muito mais biomassa, tem muito mais vida do que esse. No começo, há 6 anos atrás, nós plantamos. Aqui foi um enxerto que morreu e nasceu o porta-enxerto, que é o limão cravo, que ele é mais rústico do que o limão Tahiti, do que a laranja. Depois aqui um limão Tahiti. E a gente colocou adubo só no início. Então, se você começa numa área muito degradada, essa sustentação com adubo tem que ser por muitos anos, se a gente quer começar com plantas muito exigentes. Às vezes, uma adubação só, quando o degrau é muito grande, a gente não consegue produzir. E conversando com o Ernest, ele disse isso para mim. Você na Caatinga, você tem solos que eles estão muito mais próximos dos sistemas de abundância do que você aqui no Cerrado. O Cerrado
está muito mais longe os solos do cerrado dos sistemas de abundância para produzir frutas para mamíferos de porte grande do que a caatinga. Então, quando a gente resolve lá, qual que era o maior gargalo do Nelson? A falta de fotossíntese na época seca. Quando ele estabelece uma matriz fotossintética, que além de fazer fotossíntese, guarda a água durante a estação seca, ele conseguiu se aproximar muito mais dos sistemas de abundância. E nós aqui no Cerrado, a gente vai levar mais tempo por processos para chegar no sistema de abundância. Então, se a gente olha para esse sistema aqui, por exemplo, que nós fizemos todo para o processo, se a gente fizesse agora, quisesse produzir milho, até poderia. Talvez eu derrubo tudo, picoto e coloco fogo. Espero secar e antes das primeiras chuvas eu coloco fogo nisso. Essa foi a maneira que os humanos fizeram os últimos 12 mil anos. Pega uma área com floresta, derruba, queima e planta as culturas econômicas. Agora, isso é a maneira humana de fazer. E como que a natureza faz? Se a gente quer produzir uma cerâmica, nós precisamos, uma porcelana, vamos dizer, um dente, né, de porcelana, nós precisamos de 1500 graus, precisamos destruir uma área para tirar a argila, precisamos de 1500 graus de temperatura. E quando a gente olha a natureza, como que ela faz isso? É só você ver a concha de um abalone. Ele faz uma cerâmica como se fosse uma cerâmica na temperatura ambiente, em silêncio. Então, se a gente quer produzir nitrato, nós precisamos, para produzir ureia, nós precisamos 500 graus de temperatura, a maneira humana, 500 graus de temperatura, 300 atmosferas de pressão. Como que a natureza faz isso? Ela faz isso aqui, na raiz de todas as plantas, com leguminosas, numa parceria mais assim, bem, uma simbiose, e todas as plantas têm associação na rizosfera com arqueias e elas produzem nitrogênio a baixa temperatura, na temperatura ambiente, em silêncio. Então isso é ter a natureza como modelo, e isso é o que propõe a agricultura sintrópica. Nós fazemos para o processo e isso aqui levou 7 anos, mas está muito melhor do que a gente fazer com o insumo. Porque qual que é o custo de fazer com o insumo? A gente está destruindo algum outro lugar para o insumo vir para cá. E o que a gente faz agora nesse sistema? Porque nós plantamos árvores que crescem rápido, que aceitam poda, que produzem muita biomassa. Não tem alimento, mas agora nós acumulamos um patrimônio. A gente não precisa queimar para produzir milho aqui. Nós podemos derrubar tudo, cobre o chão, cata os matos primeiro para não estimular o crescimento das gramíneas, que são de estágios anteriores, derruba tudo e deixa isso se degradar, e nesse momento que a gente derrubou, nós podemos plantar agora o café, o milho, a abóbora, o feijão, tudo que você quiser. Olha a riqueza, tem muita biomassa aqui. Isso vai virar, nós estabelecemos uma microvida agora, isso vai virar comida de micro-organismos que vão produzir os nutrientes para nossas plantas. E a gente vai ter um café muito mais saudável aqui e talvez nem precise usar insumo. Então a gente vai acumulando um patrimônio que vai chegar no momento que não precisa usar, que nós plantamos citros, a manga, o café, a lixia, o abacate, o que for, junto com os grãos. E tudo vai rebrotar. O angico rebrota, o mulungu rebrota, o eucalipto, tudo rebrota. As árvores do cerrado, e na maioria das vezes, a maioria das árvores tem essa capacidade de rebrotar. E a gente estabeleceu agora, esperamos esse acúmulo, no nosso caso aqui foram 7 anos, e agora a gente produz. Então essa é a estratégia de fazer por processos. Eu acho que Ernest criou esse modelo como se fosse a pedra filosofal dos alquimistas. O que era a pedra filosofal? Qualquer metal que tocasse transformava em ouro e era o elixir da longa vida. Isso é a pedra filosofal. Nós pegamos uma área que estava degradada e transforma em terra fértil e prolonga a vida. Prolonga a vida das plantas, prolonga a vida de quem come a comida vindo de um sistema que não tem veneno. Porque se a gente vê a nossa agricultura atual, ela não dá lucro. Ela é subsidiada. Ela é subsidiada por quem? Nos países ricos, pelo governo. Nos países pobres,
é subsidiada pela própria natureza. Porque se acumulou um patrimônio gigantesco nas florestas, vamos dizer, na nossa linguagem econômica, um capital natural, e aquele capital agora está sendo consumido. Nos lugares que tinha mais capital, leva mais anos. Nos lugares que tinha menos, em menos anos a gente degrada e chega na terra degradada, chega no pasto ou chega até no deserto. Então a agricultura, ela não dá lucro. E nada garante. A gente parte do princípio que esse lucro econômico, ele vai se perdurar. O que a gente precisa na agricultura não é uma transição. O que a gente precisa é refundar a agricultura com outros pilares. Um pilar como esse, que a gente pega uma terra degradada e só ela mesmo, usando as espécies, o que nós usamos aqui? Usando as espécies adequadas, angico, mulungu, piteira, eucalipto, xixá, tamboril, jatobá, aroeira e por aí vai. E as espécies que estão destacando aqui é o mulungu, o angico, e o eucalipto e a piteira. São 3, 4 espécies, que é o alicerce do nosso sistema. E você tem as suas espécies no seu lugar na Caatinga, ou na Amazônia, ou no sul do país, no clima temperado. Cada um tem as suas espécies que crescem bem. Então, fazer processos leva um tempo, dependendo da distância que a gente está para os sistemas de abundância. Quanto mais perto, mais rápido. Quanto mais longe, mais etapas, mais tempo para chegar lá. Mas eu não tenho dúvida que esse sistema aqui, por processos, ele tem um alicerce muito mais sólido do que um sistema que a gente começa com insumos. Então, se a gente tem pressa, isso custa caro. Agora, então a gente faz uma pequena parcela para dar aquela sustentação inicial, mas no geral, esse sistema aqui é o que vai garantir uma agricultura de 40 séculos.